E aí, turma, e a honra? Tô aqui, olha, olha só, olha como brilha. Brilha em todos os aspectos, né? Não tinha outro aí. Não, deixa de conversa. Deixa eu só falar aqui. É repórter, é apresentador, é editor, é narrador. E detalhe, ele comanda a maior plataforma de esportes do Norte e Nordeste, viu, meus amigos? Mais de 500 mil de seguidores nas redes sociais. O homem não é fraco não, viu? É outro nível. E a honra? Já vieram Júlio, Sim, tinha que trazer você, meu amigo. Júlio Farias, Ô, Mariana Sasso. Aí não tinha ninguém que tava Jamais. passando aqui em frente. Que conversa é essa, rapaz? Um Chamaram. homem forte desse. Ninguém aceitou, eu vim. Meu amigo, você, olha, como eu falei, você tá narrador. Por Mas sinal. juntando tudinho, não faz um aqui que preste. Não, E mas aí, me Kempão, tudo bem? Tudo em paz, amigo. Que honra, de coração. Maravilha. Amigo, é uma satisfação estar aqui. Não, eu só quero que você me diga logo, como foi esse negócio de ser narrador? Porque comentarista, você ainda é, né? Você não deixa de ser. Não deixa de ser. Opinar e ser repórter a gente nunca deixa, né? Porque o repórter, basicamente, Total. você vai sempre atrás da informação. Então, você nunca deixa de exercer essa função. Comentarista, você está também sempre opinando, né? Sim, Então, sim. de qualquer maneira, você continua tendo opinião sobre determinados assuntos, mas o narrador é bizarro, né? Toda a história é muito Fala, muito menino. louca. Porque Irismar França era um narrador, né? Até então, futebolês, já existia o futebolês, né? Era narrador do futebolês e o Irismar decidiu sair na antevéspera de um jogo, né? Um jogo muito importante, no principal produto da TV Jangadeiro, que é a Copa do Nordeste, né? Do SBT Nordeste. E não tinha ninguém, a gente até fez alguns contatos. Porque eu lembro. Então vocês ainda ligaram pra alguém? A gente ligou porque é o seguinte, o que era mais viável. O SBT na época não tinha equipe de esporte como tem hoje, né? Não tinha o Kleber Machado, não tinha o Luiz Alano, não tinha um narrador no SBT São Paulo para que a gente pudesse trazer para ocupar o espaço. E o Irismar pediu para sair numa segunda, o jogo do Fortaleza, se eu não estiver enganado, era na terça, contra o Náutico, né? E não tinha tempo hábil. O que é que eu pensei? Vamos trazer alguém de Recife que talvez seja a praça mais perto. Só que era Náutico e Fortaleza. Então, Haroldo também, Haroldo Tosh, que também é narrador, estava lá escalado para o jogo que seria transmitido para Recife. Salvador também tinha jogo nesse mesmo dia. Então, as praças mais próximas, assim, não tinha ninguém. Eu disse, conversando com o Ciro, né, que é o diretor... Ciro Tomás. O Ciro Tomás, diretor da Jangadeiro. Eu lembro como fosse hoje, obviamente eu não vou esquecer, né, nessa cena. Conversando no telefone, eu falando, Ciro, olha, a situação é essa e tal, já tinha comunicado para a direção e estava falando com ele e a gente procurando uma alternativa. Foi em 2019, né? E aí, no final das contas, eu disse, assim, não sei o que foi que aconteceu. Eu lembrei que na época da faculdade, na época que eu trabalhava em Mossoró, na TCM, que é a TV Cabo Mossoró, eu fiz alguns jogos, mas era tape. Eu ia lá, por exemplo, eu ia para a Sul. Então tu... Beleza. Eu ia para a Sul e fazia o jogo tape, como se fosse ao vivo, como a TV Diário fazia durante muito tempo, né? Fazia o jogo como se estivesse narrando ao vivo, mas assim, numa condição totalmente diferente. Se eu errasse, poderia consertar na edição. Eram os melhores momentos, não era o jogo na íntegra também. Além de tudo, assim, foi quando eu fazia faculdade, né? Então, assim, fazia muito tempo, né? Então, foram, sei lá, deve ter feito 3 jogos na minha vida. Antes dessa loucura que eu cometi de ter falado, Ciro, na época da faculdade, eu falei para ele, pode deixar que eu assumo. Porque naquele momento, Kempis, a gente precisava colocar o produto no ar, né? Pô, e é o produto mais importante. Mais importante, tem a questão dos patrocinadores, Claro. Compromissos comerciais, toda essa questão. Então, assim, não tinha muito o que fazer. Não é porque eu fui o herói, nada, assim. Era para tentar ajudar de alguma maneira. E aí, acabou que eu fiz. O primeiro ano, foi um primeiro ano que eu acho que a audiência, o público meio que aceitou. Tinha lá uma complacência, né? Sim. Tinha um desconto, mas no segundo ano, aí eu acho que o segundo ano foi o mais difícil. Para mim, e eu acho que foi, porque aí as pessoas começaram a me enxergar como narrador e a cobrança veio da mesma proporção, né? Aí depois as coisas foram acontecendo e, enfim, as pessoas hoje me veem como narrador. Sem dúvida. E eu acho que isso é um grande... A gente já conversou, né? Sem dúvida. Nós somos muito amigos, para quem não sabe. Eu sou muito amigo do Kempis. E a gente já conversou sobre isso, que talvez de toda a minha carreira, esse foi o maior desafio e talvez tenha sido o de maior sucesso. Sem porque não é um caminho natural.
O caminho natural é o repórter virar narrador. André Rene, Sim. Temos muitos. Villani, praticamente quase todos são repórteres que passam a ser narradores, né? Não comentarista. Repórter, às vezes, se transforma em comentarista. O mais recente é o Eric Faria, né? Isso. No Grupo Globo. Mas esse sair de comentarista para narrador é na contramão de uma lógica, porque até narrador passa a ser comentarista, como em algumas situações, você vai envelhecendo, a voz Sim. vai envelhecendo e você passa a ser comentarista. Mas isso aí assim, até hoje eu penso, eu fui muito corajoso no momento que eu aceitei, no primeiro momento, e depois de eu ter abraçado a ideia, porque eu acho que ao longo da vida a gente vai se boicotando. Eu me boicotei muito, sabe? Mas você achava que dava certo? Não. Não, né? Não, eu nunca achei que fosse... Não sei se dá certo, não sei se Tá dando. Mas porque enfim, é isso, pô. eu nunca achei que daria certo. Nunca achei. Mas teve um determinado momento que eu disse, eu não vou deixar que as críticas determinem a minha decisão. Eu preciso, por conta própria, com um senso do ridículo, eu preciso tomar essa decisão. Não serão as pessoas, dessa vez, não serão as pessoas que vão decidir o que é que eu vou fazer. Então, foi uma questão de muita honra. Então, eu estudava demais, estudo ainda muito. Eu não poderia entrar, Kempis, numa ideia de, eu já sei, essa história nunca passou pela minha cabeça. Eu demorei muito a ter uma aceitação. Tanto é que na minha bio do Instagram, das redes sociais, eu nunca colocava. Não tinha, até alguém me criticar como narrador. Eu disse, putz, as pessoas estão me vendo como narrador e eu não me enxergo ainda como narrador. Então, passei, foi uma quebra de barreira também. E hoje, enfim, eu tinha vários motivos de não aceitar, né? Tem uma comparação imediata com o meu irmão. Isso. Eu já tinha perto dos 40 anos, então, assim, para ser narrador é muito velho, né? Assim, é muito... Não é normal, não é comum. Tinha comparação com meu pai também, de mesmo nome, né? Então, assim, eu tinha muita resistência, mas nesse caso especificamente da narração, eu disse, eu vou bater o pé e eu vou tomar a decisão. E até hoje eu me divirto muito, sabe? No primeiro momento era um fardo, porque tudo era muito difícil, é como se você estivesse andando de bicicleta, você precisa raciocinar muito. Depois as coisas foram acontecendo de forma mais natural, pegando referência, porque eu nunca quis ser, então assim, eu não tinha nem referência. E quais são? Pegou quem, assim? Bom, eu acho que tecnicamente, Villani, falando de TV, né? Sim, isso, TV. Falando Já de TV, nós vamos porque pro do rádio já é uma outra, Isso, mas eu acho o Villani baita narrador, Paulo Andrade, dessa nova geração, acho o Paulo Andrade muito técnico, muito bom narrador, mas assim, não dá para fugir das grandes referências, né? Porque a partir do momento que eu me dediquei à narração, eu comecei a ver o jogo de uma outra forma também, o que é muito doido, é muito curioso. Antes eu ficava prestando no que estava acontecendo de forma tática e o que o comentarista iria falar, porque eu era comentarista, né? Depois que eu virei narrador, que eu passei a ser narrador, que eu assumi essa função, eu comecei a tentar enxergar o jogo como narrador. Então é diferente, a visão é diferente, é totalmente diferente. Então, assim, as grandes referências são grandes referências. Galvão Bueno, não. É o maior de todos os tempos. Luciano do Vale, uma voz impecável. Mas quando você fala referência, você fala o quê? O tom de voz, a forma de narrar? Não, porque eu acho que não existe uma forma de narrar. Interessante. Por exemplo, no rádio, vou citar 2 exemplos, você já conversou com os 2. São estilos completamente diferentes e que conseguem narrar e que conseguem marcar gerações. O Farias é o maior de todos, não estou falando só do rádio cearense. Farias é um dos maiores narradores da história do rádio brasileiro. É porque ele está aqui. Às vezes, o cearense, ele não consegue, né, quebrar essa barreira de... Mas a gente escutou muita gente, né? Você principalmente, Rádio Globo. É Rádio Globo. Mas em curioso é que eu gosto dos... Eu gosto muito do primeiro narrador, mas eu tenho um apreço, eu tenho um apego ao segundo e ao terceiro narradores. Por exemplo, na Rádio Globo, eu gosto muito do Edson Mauro. Sempre gostei muito do Edson Mauro. Embora o primeiro fosse José Carlos Araújo. Isso. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por alguém que... Rogério Corrêa. Rogério Corrêa Sim. É Rogério Corrêa, não é? De Minas? Isso. Acredito É que Rogério sim. Corrêa o nome dele. Não, tinha um Rogério Assis. Não. É de Minas, da TV. Já estou me lembrando da TV. Rogério Corrêa. Acho que é Rogério Corrêa, da TV Minas, lá da Globo Minas. Eu adoro o Rogério Corrêa.
Gosto muito do Rogério Vaughan, que eu acho que é uma voz maravilhosa. Então, assim, eu não sei eu não vejo que existam estilos de narração, né? Cada um com um estilo de voz, são perfis diferentes. Mas, assim, esses clássicos, eu sempre, né, depois eu... Sabe quando você lê um livro e depois relê o livro e aí você entende de uma outra maneira? Foi basicamente o que aconteceu comigo na narração. Eu sempre ouvi como ouvinte, mas depois eu voltei a ouvi-los com um olhar mais criterioso para tentar absorver. Mas aí se a gente está falando de TV, porque TV é uma coisa, rádio é outra. E você ainda tem outro detalhe, porque você narra por rádio e pro YouTube. Aí essa questão do rádio e do YouTube, Kempis, eu acho muito invasivo. Eu resisti muito lá no futebolês, eu fui voto vencido, porque eu acho que o rádio ele precisa ter o seu lado intimista. Eu acho que o rádio precisa ter o seu momento. Claro. É porque ele é um estilo diferente. E hoje as pessoas, com a rede social e um frame, eu já falei isso nas minhas redes sociais, já falei isso aqui, vou cansar, mas há uma maldade muito grande em você pegar um frame, os meninos estão aqui que são do audiovisual, em 1 segundo, na TV, são 30 fotos para fazer um movimento de 1 segundo. 30 fotos numa TV, no cinema são 24, né? Isso varia. Você pega uma foto e você tira uma conclusão daquela foto. Isso já aconteceu comigo, eu já fui vítima. Não sei se você já foi. Mas, enfim, quando você está narrando um jogo com toda uma carga emocional e uma câmera está voltada para ti, mostrando as suas reações, ao longo de 90 minutos, olha quanta coisa acontece. Você pode ficar cansado, você pode ficar mais decepcionado, você fica triste. Então, assim, eu não acho que seja... eu não me sinto confortável com a câmera voltada para mim, mas eu preciso porque isso é uma tendência do momento. Mas eu não me sinto confortável. Eu acho muito mais legal quando, por exemplo, nas competições da Conmebol, a gente não pode mostrar. Eu rendo mais, eu acho que eu narro melhor quando não existe uma câmera voltada para mim. É um negócio muito invasivo e eu sei que dali podem surgir várias interpretações e isso mexe um pouco com a minha concentração. Nós vamos falar também disso. Eu quero voltar daqui a pouco ao rádio, mas eu quero falar. Mas vocês não acham? Eu já debati isso com até professores de jornalismo sobre isso. Mas vocês não acham, você especificamente, que vocês têm muito mais audiência no rádio do que no YouTube? Muito mais. E vocês ficam muito direcionados para o YouTube? Muito mais. A questão é o seguinte, no rádio a gente não tem a audiência imediata. Eu não consigo enxergar o que é que está acontecendo imediatamente no rádio. No YouTube... a gente vai se... Mas você acha que ali é um termômetro? Na sua opinião, você acha que ali é um termômetro? Do YouTube? Sim. Não, mas pelo menos, olha, eu sei que 300 pessoas estão me vendo aqui. Sim. Tem 300 pessoas, não tem 3 mil. Sim, sim. No rádio, essa aferição é muito menos precisa, né? Mas, obviamente, que a audiência do rádio é muito maior. Muito maior. Então, assim, como você mesmo disse, que eu acho que quando... E você disse que se sente muito melhor quando não tá a câmera e você rende mais, eu acho que seria isso. Eu acho que não só você deve pensar assim, eu acho que todos devem pensar assim, que eu acho que é muito melhor. Eu, por exemplo, eu sou de outra geração, você também. Nós somos, né? Gente, eu escuto pelo rádio. Por exemplo, quando eu coloco você no YouTube, que eu tô assistindo, eu não vejo vocês, eu boto, e eu acredito que dos 300 que estão lá, talvez façam a mesma coisa, não consigam pegar. Mas assim, aí é outra história, mas é interessante você dizer isso, porque realmente o que fazem, eu acho que a rede social acaba invadindo de uma forma, e não no sentido de beneficiar, muito mais no sentido de prejudicar mesmo. Mas muito. Ninguém vai te fazer diz assim, raramente se faz um elogio, né? Exatamente. Os comentários são mais de críticas, né? Mas a gente precisa entender que é um processo, acho que foi isso implantado na época da TV italiana, tinha isso, né? Isso, a RAI. E aí depois a Jovem Pan traz isso para o rádio e para a internet e se espalhou. É uma maneira de você monetizar, então tem uma questão comercial ali também. Enfim, tem um outro público que não tem no rádio, eu não consigo conceber como é que um ser humano não tem um rádio em casa. Não tem como. Mas nós estamos ficando velhos, Kempis. Não, eu não tenho a menor dúvida, mas não fuja não. Eu só quero que você me diga aqui uma coisa. Porque você falou de referência de narração, mas você foi logo pra TV. Você fez totalmente o inverso. Tudo. Porque uma coisa é você começar com rádio e justamente isso que você falou. De você saber como é que você narra, né? Você não fica prestando atenção no comentarista, você vê o jogo e tal. Isso. E aí você foi pra TV e depois você teve que ir pro rádio. Pro rádio foi também uma questão emergencial, porque no rádio, não sei se você lembra,
aconteceu a pandemia, isso aconteceu em 2019 na TV, aí eu faço a Copa do Nordeste 2019 e no rádio eu era comentarista, né? Isso. Eu era comentarista. Então, em 2019, ok, 2020 continua desse jeito. Eu vou como comentarista no rádio e na TV fazendo os primeiros jogos da Copa do Nordeste 2020, vem a pandemia. Com a pandemia, todo mundo sofreu, as empresas sofreram e o futebolês não foi diferente. Então, nós perdemos algumas peças, inclusive um dos narradores, que foi o César Luiz. Como nós não poderíamos ir aos jogos, e os jogos não estavam sendo realizados, e o César era um narrador de futebol, a gente preferiu ficar com alguém com um profissional que entregava, que era mais polivalente. O Alessandro fica, o César é desligado, e aí eu passo a ser narrador. Ali é que você realmente fez também o da rádio. Da rádio, por uma necessidade. Eu acho que o primeiro jogo que eu fiz foi Ceará, no rádio, foi lá no Setem. O jogo foi no Setem. Foi Ceará e... Ferroviário? Não, foi uma goleada do Ceará. O Ceará fez uns 5 gols, eu acho, nesse dia. Então acho que foi Guarani. Teve um Enfim, jogo foi um jogo, uma retomada. O jogo foi no Setem, Isso, lá na cidade de demais. Vouzão. E eu fiz esse primeiro jogo. Mas assim, no rádio, aí eu senti muita dificuldade, porque eu precisava preencher mais, né? Na TV, antes de você me perguntar, é mais difícil narrar para a TV. Tu acha mais difícil Mais na difícil. TV que no rádio? É mais difícil. Eu falei uma vez com o Nivaldo Prieto, ele também concorda. Eu acho assim, pode perguntar, para mim é mais difícil narrar na TV do que no rádio. Por quê? Os erros são mais perceptíveis na TV. Se você errar, quem tá com a bola é o Herbert Lemos. Não é. É o Mário Kempis. Cara, é verdade. Como é que um cara não vê uma cabeça daquele tamanho? É mais perceptível e você precisa conduzir as coisas. É muito técnico, embora tenha emoção, enfim. Total. Mas é muito difícil narrar para a TV. No rádio, existem algumas coisas que você consegue ir, como você gosta de falar, floreando. Você começa... colorindo, entendeu? Ah, entendi. Existem algumas Interessante. frases feitas que você... Obviamente que o narrador de rádio, ele não está falando uma frase inédita a todo momento, não. Claro. Vai pela ponta direita. As coisas no futebol, elas se repetem, né? Sim. O goleiro sai com o zagueiro, Sim, que sim. toca lá no meio, o meio vai certamente procurar um jogador de ataque que tenta uma conclusão e aí o adversário tenta bloquear. Interessante. As coisas vão se repetindo. Então as frases elas vão se repetindo. Só que aí a gente começa a diferenciar quem é o narrador medíocre do cara que é extra sério. Né? Porque aí não é só uma descrição das jogadas. Você tem muito mais coisa envolvida. Com certeza. Daí é que a gente vê uma questão mais... aí é que a gente começa a diferenciar quem é quem. Isso, Entende? perfeito. Porque se for só na descrição, é até relativamente fácil. O goleiro toca pelo lateral direito, que toca, entendeu? Só que aí você falando uma descrição durante 90 minutos é Sim. sacal, o cara ninguém aguenta. Né? Mas de uma coisa é certa, você não só se virou narrador, mas como você se consolidou narrador. Não só na rádio, na TV, porque a gente tem que ser bem sincero e honesto. Se você não fosse bom, o segundo maior grupo de comunicação do estado do Ceará não ia ficar com você. Aí a gente tem que perceber isso e tem que ser bem sincero nisso. Depois o Ciro, eu até falei, olha, Ciro, eu fechei aqui 2019, se você quiser que eu continue, você precisa apostar em mim, porque senão minha carreira ela vai ficar sem sentido. Claro. O que é que eu vou fazer da minha vida? Eu não posso ficar tomando decisões se não tiver minimamente um caminho a percorrer. Eu continuo, porque está aqui, tenho essas pessoas podem ser contratadas, você tem outras opções de ir ao mercado e tal. Ele preferiu que eu continuasse, então eu continuei e estou aqui. Kempis, assim, sem falsa modéstia, eu preciso evoluir muito, é muito recente, de 2019 para cá. São 5 anos. 5 anos de narração. E se você olhar mesmo, a Copa do Nordeste são 12 jogos, né? Sim, na Então, TV, assim, sim. Na TV. Isso. E no rádio é mais frequente a narração no rádio. Mas enfim, eu tenho tentado aproveitar cada jogo assim para tentar aprender mais. São situações que ainda hoje são situações novas para mim. Claro, pô, Então, claro. eu tenho me dedicado muito. Mas você então não tem mais essa conversa de querer
voltar. Não, talvez assim, se daqui a algum tempo, se minha voz envelhecer, porque isso acontece, Claro, também claro. posso voltar a ser... Eu prefiro me aposentar antes disso. Eu queria muito era me aposentar antes disso. Não, pô. Falando agora de redes sociais, você sofre com rede social, né? Eu acho Muito. narrador, né? Principalmente narrador. É comum demais a gente pegar o Galvão Bueno, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Pouca gente não lembra, mas em 99, quando Corinthians e Palmeiras disputaram a Libertadores, muitos acusaram o Galvão Bueno de ter narrado um gol do Corinthians com mais intensidade do Palmeiras. Quando foi no outro jogo, Corinthians e Palmeiras, a torcida do Palmeiras levaram uns panfletos contra o Galvão Bueno, dizendo que era torcedor do Corinthians. Olha, a gente está falando do Galvão Bueno, meus amigos. Torcedor do Flamengo. É um negócio assim surreal. Então, assim, desde aquele tempo, antes de redes sociais, sim. a gente já sabia. Mas você também sofre. E isso potencializou demais as redes sociais. Né? Muito. Porque é o seguinte, hoje é muito mais próximo. Quando é que a gente iria falar com Gomes Farias? Quando tu morava em Crateús e eu em Aracati? Nunca. Era um negócio inacessível. Ela tava no outro patamar. Outro patamar. Era muito distante. A gente chegava tímido. Eu lembro primeira vez que eu vi Tom Barros na minha vida. Na arena, no banheiro da arena, no antigo Castelão, né? Eram pessoas muito distantes, sabe? Hoje em dia, não. O cara quiser me esculhambar, ele pode já entrar na minha rede social e falar tudo o que quiser contra mim. Eu lido muito mal com rede social, eu não lido bem. Tenho até tentado... Eu acho, inclusive, que as empresas precisavam ter um pouco mais de atenção em relação a isso. Sem dúvida. Em relação aos seus funcionários, de uma saúde mental, de tentar dar um apoio psicológico. Isso não é frescura. Nada. Você imagina, todo dia, alguém dizer que você é desonesto, que você, enfim, está fazendo algo para te deixando de uma maneira muito... Você está falando as coisas... Não, publicáveis. Porque tem uns que são ameaçando, até ameaça de morte. Eu já recebi ameaçando, ameaça de morte, acredito que você também. Ameaçando, e as empresas deveriam ter um olhar um pouco mais cuidadoso em relação à saúde psicológica, mental dos seus colaboradores. Eu tenho lidado muito mal, Kevin, assim. Você responde? Não respondo mais, mas eu essa história de dizer, não sei você, mas dizer assim, eu não ligo. Não tem como. Não existe. Não existe. Embora eu não dê palco, embora eu não leia, embora eu tenha um filtro ali, algumas palavras nem chegam até mim, porque isso você pode fazer, claro, né? Nas redes sociais, de forma automática, mas eu não lido bem, eu me afeto, porque eu me conheço, entendeu? Ao mesmo tempo, é muito curioso, né? Ao mesmo tempo que eu me conheço, que eu sei da minha índole, de onde eu vim, do meu caráter, de tudo isso, isso ainda assim me afeta, porque eu não deveria. Eu deveria pensar assim, não, eu não sou isso, ele não tem razão, vida que segue, mas eu não consigo fazer esse exercício. Mas assim, tenho melhorado em relação a isso, já me afetou muito mais, mas obviamente que as redes sociais, o ser humano é muito complexo, a gente acaba potencializando o ruim muito mais do que... Porque tem gente que gosta muito de mim, muito mais, né? Não tem nem comparação. Mas as pessoas que não gostam, elas conseguem impactar mais, é impressionante. É um absurdo. Olha, só pra você entender, o Caio Ricardi chegou aqui, ele disse que responde. Eu disse, tu responde, Caio Ricardo? Fiz uma entrevista também aqui com ele no Camp Podcast. Ele falou, não, eu respondo. Eu vou lá e alguns eu reclamo e mostro pra ele e tal. Ele deu vários exemplos aqui da maldade que fizeram com ele também. Então, ele responde. Eu disse, cara, também não respondo. Mas é muito bom saber que você não responde. Mas você chegou a algum momento a responder essas pessoas? Já. Algumas situações eu até respondo. Recentemente, um senhor... isso me... Eu acho que isso é o que mais afeta, né? Porque são algumas pessoas, quando você vai ver Pois o perfil, né? É um cristão, é um cara com duas filhinhas total. e Não, esse cara, inclusive. Esse cara é um senhor, eu disse a ele, e ele nunca mais falou, eu disse, olha, eu não queria envelhecer como o senhor. Porque ele tem netos, acho que tem netos ou filhos, enfim. Eu vi lá uma foto da família dele. Eu não posso ter relevância na vida desse senhor. Eu não deveria ter, ou então a vida dele, ele precisa repensar muita coisa, porque eu não tenho que ter nenhuma importância na vida dele. Nenhuma importância. Se ele tiver... Porque é o seguinte, tudo para mim, para nós, são as nossas filhas, claro, quem a gente família, ama, claro. Nossa família, os meus amigos, o meu trabalho. Isso importa. Que se um narrador que eu não gosto, esse cara não tem
Nenhuma. Claro. Nenhuma influência na minha vida. Assim, nada, Kempis. Pra você ir na rede social, perder seu tempo perder e ir o lá. tempo, ir lá e me xingar. O cara me segue, ele me Isso. segue. Entendeu? É impressionante. O Karnal fala muito disso. O Sakamoto que fala, né, lançou até um livro, né? O ódio é um lugarzinho quentinho aqui dentro do coração. Algumas pessoas parece que alimentam isso. Mas você falando sobre justamente esse negócio de redes sociais e narrações e tal, né? A gente é de outra geração, que você lembrou muito Farias e o Júlio Salles, Sim. por exemplo. Eles sempre admitiam, né, os times que torciam, sim. né? Talvez naquele tempo, talvez por também não ter muita rede social e como você falou, não tinha tanto acesso, era muito mais fácil dizer. Hoje em dia é até, para algumas pessoas, sem nenhum problema. Mas eu vou dar um exemplo agora, claro, que era um jornalista muito imparcial, pelo menos, que o Mauro César Pereira. Ele acabou revelando que torcia Flamengo. E agora é um negócio surreal. Tudo que ele fala, não que eu goste aqui do estilo dele, qualquer coisa, não é isso que eu estou falando. Mas ele acabou criando uma imagem de que tudo que ele fala é relacionado ao determinado Flamengo, né? time, né? É. Então, assim, criou-se... Se há 10 anos, há 20, como o Juca Kfouri fez desde o início, não teria nenhum problema. Como é que você vê essa análise? Eu acho o seguinte, são casos e casos. O cenário de um estado que tem 4 times é muito mais fácil, certo? Assumir lá em São Paulo, no Rio, beleza, são 4 grandes, né? Aí eu acho muito mais fácil. Quando você assume que é Flamengo, porra, você está assumindo o maior do Rio. Total. Quando você assume Corinthians, o maior de São Paulo, beleza. Mas o PVC é Palmeiras, né? Isso. O Mauro Betti Também sempre falou. Mas em São Paulo e no Rio é mais simples. Difícil é quando é polarizado como Ceará, como Minas, como Porto Alegre, Bahia. né? Como a Bahia. Aí é mais complicado, é mais difícil. Cara, é geracional, Kempis. Na Bahia também, todo mundo sabe o time do Silvio Mendes, por exemplo, né? Sim. É geracional e é muito de pessoa para pessoa. Eu poderia ter assumido que eu torceria pelo Fortaleza, né? Sou torcedor do Fortaleza naquele episódio da camisa. Inclusive, eu conversei com o Ciro, que é torcedor do Ceará. Do Ceará, doente Ceará, torcedor de arquibancada. Ele disse, cara, assume. Eu disse, Ciro, seria muito cômodo eu assumir, eu seria o primeiro da minha geração que iria assumir, porque isso aconteceu em 2000, foi quando as meninas nasceram, em 2015. 2015. Se eu não souber a data de nascimento da minha menina. Viu? Em 2015. A foto, ela viraliza em 2015. Foi em 2015 aquela foto viraliza? Em 2015, já faz 9 anos da foto. A foto, né, que viraliza. Eu tirei aquela foto, tiraram aquela foto há muito mais tempo, né? Então seria muito mais cômodo dizer, realmente sou torcedor de Fortaleza, qual o problema? Não tem problema nenhum. Sem dúvida. Não tem problema nenhum. O Caio César recentemente assumiu, Renato Manso foi o primeiro também lá no Futebolês, disse, José, eu vou assumir isso, assuma, não tem nenhuma objeção, não tem nenhum problema. Só que eu não sou torcedor do Fortaleza. Eu não sou, não me faz torcedor do Fortaleza estar com a camisa do Fortaleza. Eu poderia ter, naquela foto, com a camisa do Ceará. Então, assim, nós somos, de novo, de uma geração que não existia torcedor de Ceará e Fortaleza no interior. Ainda muitos existem, José. É tanto que, desculpa, lá ainda em Crateús, hoje em dia. Lá em Aracati, Kempis, tem carreata do Flamengo. O Flamengo foi campeão carioca neste ano. Tem Flamengo, tem carreata. A grande desafio dos clubes é a interiorização da marca. O cenário de Fortaleza não é igual ao cenário do interior do estado. Então eu poderia naquele momento, ter falado, sou torcedor de Fortaleza, assumiria um lado, chamaria uma grande parte da torcida para o meu lado, seria o Júlio Salles New Generation. Mas eu não sou torcedor do Botafogo. Eu estava com a camisa do Fortaleza, nunca neguei, nunca disse, montagem, nunca disse isso, mas eu não sou torcedor do Fortaleza. Se fosse, não teria nenhum problema. Como não tem problema torcer para nenhum time, obviamente que eu sou torcedor do Botafogo. Aí é uma outra questão. Meu pai era torcedor do Fluminense e do Guarani de Juazeiro. E meu avô, ele falava, meu pai foi para Aracati, e meu avô, eu vi uma vez o meu avô, e depois ele faleceu, era torcedor do Botafogo. E era torcedor dos times
Alvinegros? Alvinegros, torcia pelo Santos. Naquela geração, todo mundo torcia pelo Santos, né? Isso. De ouvir a Rádio Nacional, Rádio Globo, enfim. Meu pai, eu sempre quis, meu avô materno morreu muito cedo, quando minha mãe tinha 15 anos. Eu só tinha uma avó materna, que viveu muito tempo, né? Vovó pequena. E minha avó paterna também morreu muito cedo. Então eu tinha uma avó aqui em Fortaleza e um avô em Juazeiro. Então a minha grande figura, assim, de amor era um avô. Eu queria ter um avô. Os meus amigos tinham avós. E eu não tinha. Eu tinha uma avó que morava em Fortaleza, distante de mim, e o outro nem se fala, né? Tá. Em Juazeiro. E meu pai falava, teu avô torce pelo Botafogo, torce pelo Botafogo. E eu comecei a criar essa ideia de ser torcedor do Botafogo no pior momento da história do Botafogo, na década de 90. Mas, enfim, isso é uma outra história. Agora, revelar o time para mim, não tem nenhum problema, mas acho que é muito pessoal. Porque você sabe que qualquer coisa que você falar vai ter uma carga agora. Por mais boa vontade que você tenha, as pessoas não... Se as pessoas, sem saber, com a dúvida, elas têm certeza seja de um lado ou do outro, imagina você revelando, né? E como é que você trabalha isso? Assim, no dia a dia. Você vai narrar um jogo, por exemplo, para você falar, o Vozão vai com a bola, o Leão vai com a bola. É o seguinte... Como é que você faz esse trabalho para você acabar não... No rádio, vamos lá, no rádio eu sou mais torcedor do time cearense. No rádio. Porque, majoritariamente, minha audiência eu estou falando para o público cearense. Sem dúvida. Certo? Então, na TV, a TV, como ela é mais abrangente, o torcedor que está acompanhando a gente na TV, ele não é só torcedor do Ceará ou só torcedor do Fortaleza, ele está mais mesclado. Eu acho que o torcedor, ele seca mais na TV do que no rádio. Que você Ninguém vai ligar o rádio. Você não vai ligar o rádio, mesmo na minha cabeça. Eu vou ligar o rádio para ouvir o jogo do Ceará, para torcer contra o Ceará. Isso já não mais acontece como antigamente. Mas na TV, não. Na TV, o cara tem a curiosidade, quer assistir ao jogo, e aí eu dou uma maneirada a mais. Certo? Okay. Eu dou uma maneirada, eu não sou tão efusivo. No rádio, não. No rádio, eu sou muito mais. Eu não grito muito gol do adversário. Pra que eu vou gritar? O cara do Flamengo deve estar ouvindo a Rádio Globo. Total. Ou, sei lá, a Rádio Tupi. Né? Só para citar um exemplo. Mas no rádio, eu puxo um pouquinho para os times daqui. Eu já fiz esse exercício. No rádio eu faço isso, na TV eu faço menos. Isso vem de você mesmo, né? Isso foi uma escolha sua. Escolha minha. Por exemplo, o Eudes, que é o meu outro colega. Sim. O Eudes grita o gol do mesmo jeito, o do adversário. Eu já não grito. Eu já não grito o gol com a mesma... sendo mesmo efusivamente, não sou. Porque eu acho que ali eu estou falando para um público muito específico. Total. Que é o público do time que está jogando naquele momento, né? Quando é Ceará e Fortaleza, aí é o que o bicho pega, né? Uhum. Aí é o jogo mais legal, mais difícil de se narrar, Ceará e Fortaleza, porque você está sempre no fio da navalha e tentando ter equilíbrio sobre aquilo, né? Porque, Kempis, por mais que você tenha equilíbrio, vamos lá. Quando o cara faz um golaço, é diferente de um gol comum. Total. Entendeu? Quando o cara faz um gol aos 30 minutos do segundo tempo, é diferente do que o cara faz um gol aos 50 minutos do segundo tempo. Então você não pode colocar tudo na balança. Você não deve colocar tudo na balança porque é Ceará e Fortaleza, porque você tem que ter um mínimo de equilíbrio. Existem situações para cada momento. Então, nesse caso, você... Você se policia? Você fica se policiando durante a narração? Quando eu estou narrando, eu me policio nas minhas expressões. Porque eu gosto de vibrar junto com o jogo, entendeu? De comentar alguma coisa com quem está comentando comigo, né? De falar alguma coisa com o Caio, com o Renato. Às vezes eu fico na minha. Teve um lance que eu não lembro quem foi que fez uma boa jogada, a bola passou perto, eu meio que vi que a bola passou perto. Mas não é torcendo, assim, é vivendo o jogo. Porque, meu amigo, eu sou gente, pelo amor de Deus. Se eu não tiver expressão no que eu estou narrando, tentando colocar na minha voz emoção também, e se o meu corpo não reagir, eu não sei como é que faz. Como é que se diz? Esse policiamento que o pessoal faz no seu trabalho de todos, mas principalmente no seu que é da narração, eu fico imaginando, ontem mesmo, né, na semana passada, teve o jogo do Bayer Leverkusen, que ele faz o gol no último lance e se mantém invicto e conquista a maior
invencibilidade da Europa. Cara, eu vibrei tanto lá em casa, as minhas filhas vieram correndo. O que foi, pai? Eu disse, não, porque o Bahia aqui, eu tava torcendo por eles. A gente tava no rádio. Ao vivo, no rádio, né, vocês? E o Renato tava torcendo para que o Bahia, com uma derrota, ainda assim se classificava, Isso. né? Com 2-1 perdendo, né, para Roma. Exatamente. E o Renato tava torcendo que o Bahia empatasse para não perder a invencibilidade. Isso, eu também. Né? Exatamente. Aí você torce. Aí algumas pessoas. E é isso que eu acho que. Pô, aí o pessoal fica policiando. Vamos ver se ele vai narrar agora com um gol mais bonito que ele narrou o outro, né? Então você deve ter esse policiamento em cima de você. E aí por isso que eu digo, você presta atenção nisso, porque ali no YouTube, ou até mesmo as mensagens, você lê muita mensagem também de WhatsApp, você manda, né? Você pede pro pessoal soltar, né? Aí o pessoal fica cornetando alguma coisa. Você se baseia nisso ou não? Não. Você ali, você já tá concentrado, né? É ao vivo, falou, acabou, né? Isso, você se concentra, você não vai... Eu vou tentar fazer o melhor possível. Às vezes, sabe um negócio que me afeta muito? É o som. Quando o som não tá legal, eu sinto muito. Teve um gol, eu vou citar esse gol, o gol do Marinho, de falta contra o Libertad. Eu não narrei legal porque o meu som não tava legal. Assim, eu não fui... porque na hora que eu grito... Marinho, vai pro gol, não sei o que, alguma coisa do tipo, me afetou. O som veio agudo, foi alguma coisa assim, que aí eu para não estourar, o meu grito de gol é bem normal. E não era para ser normal. Claro, que era um gol bem importante. Gol de falta, que já tá todo mundo, né? O gol de falta é mais legal e tal. Final de jogo, levando o time para uma classificação. Aquilo que eu tava falando agora há pouco, não é um gol aos 30 minutos do primeiro tempo. Né? É um gol que muda a história do jogo. E esse gol muita gente criticou, e com razão. Mas, assim, era com razão da crítica. E eu não falei nada e tal. Entendeu que realmente... E não foi legal, não foi legal. Cara, nós somos humanos. Tem dia que não tá legal, tem dia que você consegue encontrar as palavras, tem dia... Tem uma série de fatores. Eu sou um cara limitadíssimo, eu sou um time razoável, precisa jogar 100% toda hora, que senão ele perde pro Lanterna. Esse é o grande risco. Eu sempre penso assim, a gente faz até algumas brincadeiras lá na TV. Cara, eu sou tipo o Fernando Sobral, entendeu? Um cara que entrega muito, dedicado, mas que você não espera que o Fernando Sobral vá decidir o seu jogo, né? Eu sou esse cara, eu sempre me coloquei como esse cara. Enfim, mas eu acho que eu preciso ter essa consciência, sabe, Kempis? De que eu continuo a aprender, vou errar, vou falhar, às vezes vai sair legal, às vezes não vai, mas eu me cobro muito. Eu sou o cara que mais crítico de mim mesmo sou eu. E desses jogos todos aí? Porque você já foi para La Paz, já foi para um monte de lugar, né? Para Argentina, para La Paz, para Buenos Aires várias vezes. Montevidéu, Uruguai, Assunção. Teve um jogo contra o Cerro lá em Assunção também. Desses aí, qual que você mais recorda, assim, que você mais gosta? E narrar fora do país? Cara, é muito desesperador, porque a gente fica dependendo sempre da tecnologia, né? E aí você fica naquela... Até começar, até dar tudo certo, eu não sossego. É mesmo? Eu fico muito tenso, assim. Eu não curto, não. Eu não curto a viagem, não. Eu vou lá e tal, vai ser massa e tal. Eu não curto, não. Poucas vezes eu acho que eu curti as viagens. Acho que nenhuma vez. Em Maldonado a gente trabalhou demais, né? Nós estivemos lá também. A gente... Quase todas você estava. Você foi pra... Só não fui pra La Paz. Pra Assunção você foi. A gente foi. Você foi pra tudo. Eu acho que na final eu narrei legal, foi bom, porque tava tudo certo. Como era final, a logística era muito melhor, né? Tinha internet à vontade pra gente, a gente pegou cabine. Então, assim, essas coisinhas, né? Eles chamam de pupitres, né? Que é onde fica a imprensa escrita, né? E online hoje, que são aquelas bancadinhas, né? Que tem lá na Caixamar, eles chamam de pupitres. Aí no pupitre a gente ficou lá em Assunção. E aí tem uma outra questão, a gente só precisa se policiar um pouquinho, porque vem muito som, né? Não tem um isolamento acústico, então vem muito som. E nesse jogo embora o Fortaleza tenha perdido, né? Foi muito legal. O jogo que eu narrei muito, mas aconteceu o jogo contra o Independente.
E Ceará, eu narrei bem, a gente estava numa Ali cabine você tava numa ótima. cabine, né? Muito Você ficou bom. conosco lá, Tava o maior frio que eu Frio senti do na mundo. minha vida. Exatamente. Então, assim, não tinha tanto frio, então, assim, a garganta também não é tão afetada. Ah, ainda tem esse lado, né? Tem, ainda tem, tem esse lado. tem. Quando você muda. E você que teve, eu peguei uma vez, o gente Foi Monumental. Isso, foi Monumental. Que eu tive Exatamente. febre, foi no sacrifício. O Monumental foi o estádio mais legal que eu narrei. O mais legal. Porque, assim, ele é um estádio antigo, mas você fica próximo ao campo. Ele não tinha passado por essa reforma dos 80 mil. Tava né? no meio da Tava no meio da reforma. reforma, exato. Mas foi muito legal, porque a visão era maravilhosa. O gramado é espetacular. Tudo é muito bom, é muito E pra bom. La Bombonera também vai ser algo bem. Vai ser bacana. Já tem cabine? Não sei, porque Não sabe como eles estão reformando, né? Também lá. Estão tá em reformando reforma. também. O rapaz da assessoria me falou que estava reformando. Como vão poucos, né? Talvez não. Eu acredito que não vá tanto como. Não vai tanto, né? Mas talvez a gente pegue cabine. Se não, pega pupitre lá e Vai vamos cuidar da embora. garganta. A garganta, né? é. Tem A que previsão cuidar. é de Muito frio muito lá? frio. Nossa. De tá 4 a 14. Nossa. Isso é uma coisa que eu tinha muita vontade. Vocês acabaram fazendo algo inédito aqui no estado do Ceará, que foi vocês criarem uma marca, futebolês. É um negócio muito arriscado, porque você tirou o nome SBT Jangadeiro para ir para um nome totalmente desconhecido. Entenda, uma coisa é você estar lá em São Paulo e também... Não, eles trabalham lá, ó, ali é o esporte do SBT, outra coisa é futebol. O que é isso? Então, cara, foi uma... De quem foi essa jogada? De quem foi? Por que vocês fizeram isso? E por que tá dando tão certo? O que você... Esse sucesso, como eu falei, gente, é mais de 500 mil de seguidores nas redes sociais. É um negócio surreal. Surreal. Sem o nome... Porque se tivesse futebolês e o símbolozinho ali do SBT, show de bola. Aí era mais tranquilo. Mas não. E vocês abraçaram isso aí de uma forma que impactou. Quem não conhece... Toma um susto. Poxa, isso aqui é um case de sucesso sem tamanho. E é assim, modéstia à parte. Não fui eu, a ideia não é minha. Ah, não é sua? Não, não é minha. Na verdade, assim, a concepção não é minha. A ideia não é minha, mas a concepção do projeto eu participei ativamente. Eu não gosto de falar que fui eu, porque ninguém faz nada, absolutamente nada sozinho. Mas a ideia, por exemplo, a ideia de transformar algo que as pessoas não conseguissem identificar a ligação com o meio foi do Ciro. O Ciro sempre quis criar uma marca. Ele disse que queria criar uma marca. Ele ficava imaginando assim, imagina uma visão que o mundo acabasse, que as redes sociais... As redes sociais. Que a partir de amanhã você não tem uma TV. O que é que a gente faria, José? A partir de amanhã a gente não teria TV, não teria rádio. Eu quero ter esse projeto. E a partir daí... Caraca, você garantiu, viu? A gente foi criando essa marca, né? As pessoas não sabem... Às vezes as pessoas não sabem o que é, assim, de onde é o futebolês. Sim, eu já vi, vários amigos já perguntaram que o futebolês é da Globo. Exato. Já me perguntaram isso. Exato. Já. As pessoas não sabem. E aí, quando as pessoas começaram a se confundir, o Ciro me chamou uma vez na sala dele e disse, olha, a gente conseguiu. Era isso que eu queria. Existem, como tudo na vida, existe o lado bom e o lado ruim. Por exemplo, quando eu vou para um evento como esse, se eu chegar lá e dizer, sou do futebolês, o cara vai... Brincadeira, porque quem tem direito de transmissão não é o futebolês, é o SBT. Isso. Então, lá eu sou o SBT. Uma outra questão também que é muito... para o ouvinte, internauta e telespectador, que é muito confuso, é que é o seguinte, a gente é Band no rádio e SBT na TV. É uma outra questão que confunde. Daí, talvez, o Ciro tenha criado, cara, eu não vou conseguir ficar só no meio, eu preciso estar... Isso tem que ser uma barreira que eu vou quebrar essa barreira sem nenhum pudor. E aí foi isso que ele fez. E foi em 2018, né? O Futebolês é criado quando o SBT Nordeste compra o direito de transmissão da Copa do Nordeste. Que é uma outra coisa, Kempis. A Copa do Nordeste ela tem influência direta no crescimento do futebolês. Sem um produto do tamanho da Copa do Nordeste, eu não sei se a gente seria o que a gente é hoje, não. Depois, claro, teve com a Copa do Nordeste, com todos, foi só na TV. Vocês têm um sucesso sem também nas redes sociais também. Nas redes sociais. Aí a gente direcionou a nossa força, a nossa energia para as redes sociais. Aí, aquela coisa, né? Acho que eu tenho muita sorte de ter gente engajada, gente boa perto de mim. Eu preciso dessas pessoas, entendeu? O cara diz, rapaz, tu tá vivendo o melhor momento, né? Eu disse, é só tu olhar quem é que tá comigo. Então, assim, eu dependo dessas pessoas, né? Quando eu falo isso, e eu acho que elas dependem, cada um depende
O Caio depende de mim, o Caio depende do Renato, sabe? Claro. Então, é uma equipe, né? É uma equipe. E é uma equipe muito pequena, né? Isso. São 13 pessoas contando com um cinegrafista, com todo mundo. Se você olhar, cara, o futebol deve ter uma estrutura gigantesca. Não tem. É uma estrutura muito reduzida, mas todo mundo. Uma outra questão, que aí eu acho que a gente mudou um pouco o cenário do nosso aqui. A mídia daqui. Daqui. Todo mundo faz tudo. Isso. Né? Então, assim, hoje isso foi... Basicamente, a gente conseguiu acompanhar o que o mundo já estava meio que exigindo. Né? Também não é uma criação nossa, não. Eu acho que a realidade do mundo era essa. Mas vocês abraçaram a causa. Mas a gente abraçou. TV, rádio, YouTube e redes sociais. Né? Tem muito assim, iniciativa minha. Por exemplo, a transmissão do futebolês no rádio, eu disse, a gente precisa colocar o futebolês nas redes sociais. Eu fazia pro Periscope. Caraca. Lembra do Periscope? No Twitter, né? No Twitter, ele era tipo um programinha. Ao vivo, sim, né? Eu pegava o meu celular, posicionava, botava aqui com o meu celular. Caraca. E aí, com a minha internet, acabava. Aí no dia 18, 19, o programa já não ia mais para a internet porque acabava os dados da minha internet. Aí eu fui vendendo a ideia lá para a empresa. Olha, a gente precisa disso, a gente precisa minimamente de uma estrutura. A gente ainda está aquém do que a gente precisa, até porque as coisas evoluíram muito, né? Mas já é legal. Mas, José, se você der uma olhada, isso é uma tendência, infelizmente, isso é uma tendência nacional em todo lugar. Eu estava dando uma olhada aqui a Jovem Pan, por exemplo, que abraçou essa causa de YouTube, de rádio, de TV e tal. Às vezes eles não levam repórter para campo. Não, eles não estão indo mais a campo. Não vão, né? É raro. Alguns eles vão, obviamente, mas outros não. Então, assim, é um negócio que também conteve muita gente. O rádio de antigamente, como a gente viu, como você fala, a minha equipe, né? Mudou completamente. Teve o jogo contra o Corinthians, Sul-Americana, Fortaleza e Corinthians, na Neoquímica Arena. Como a Conmebol proíbe, né? Isso. Proíbe a exibição, a Jovem Pan não vai para o estádio. Ela não vai. Então, assim, a tendência para a Jovem Pan, o que interessa para ela é rede social. Aí você faz escolhas, né? Ela não foi para a Neoquímica. Não tinha ninguém na Jovem Pan lá. Incrível isso. Em São Paulo, né? Em São Paulo... Na casa deles. Na casa deles. Né? Tava vazia a quadra da Jovem Pan. E falando sobre isso, o que você vê de diferente? Obviamente, é muito... Quem acompanhou o rádio como antigamente, só pra gente lembrar. Apresentador, plantonista, narrador, comentarista, dois repórteres e às vezes um terceiro repórter que ficava fazendo torcida. E a chegada da torcida. E hoje, no máximo, não tem mais... É raro ter um plantonista. A Assunção ainda tem, com Souza Filho, às vezes o Quilme de campo. Mas, por exemplo, o Quilme, quando vai narrar o jogo... Faz tudo, né? Faz tudo. O Quilme é o narrador, o comentarista e o repórter. Então, para você ver como é um negócio que realmente modificou demais. Eu acho assim, tem duas visões, uma mais poética e outra mais da dura realidade. A realidade mesmo. A realidade financeira, né? Antigamente, você tinha mais dinheiro sendo investido no rádio. Já não tem mais esse dinheiro... O que acontece? O que é caro em qualquer lugar? Mão de obra. Nós somos caros. Sem dúvida. Né? E assim, é chato falar isso, mas é verdade. Nós somos caros. O funcionário, quando eu falo caro, é porque assim, tem muitos encargos. Tem um custo. Mas, obviamente, que nenhuma empresa contrata ninguém se ele não estiver dando resultado, né? Obviamente, né? Mas tem essa questão que é nua e crua. E a outra, mais poética, é que nós, hoje, somos profissionais mais completos, né? Faz tudo. Os meninos estão fazendo ali a live, eu entendo bem daquilo ali, eu entendo bem de equipamento, porque eu me interesso com isso também. Hoje em dia, a gente é um profissional mais completo. Tá, completo, né? A gente faz rádio, TV, YouTube, internet, internet. Precisa entender as características de cada rede social, né? A gente está caminhando no filme, mas eu preciso que você me diga. Desde o início, tentou o jornalismo mesmo? Desde o início eu pensei em ser jornalista, né? Mas eu trabalhei no IBGE. Não acredito. Eu trabalhei no IBGE. Pesquisador? Eu era responsável por uma pesquisa de orçamento familiar, pesquisa assim muito densa que o governo federal lançou, pesquisa sensacional. Essa pesquisa acontece de décadas em décadas, assim, é um intervalo muito grande, porque ela é muito densa, ela custa muito caro. E foi uma experiência muito legal, Campos. Eu passei, era uma única vaga para russas, e eu fui para a agência de russas. E aí, nesse período que eu fiquei lá no IBGE, tinha alguns momentos que eu ficava sem ir para campo, né? E aí,
Eu estudei, passei na UERN, na Estadual do Rio Grande do Norte, aí passei, me formei lá no Rio Grande do Norte. Eu ia e voltava todos os dias, né? De Aracati para Mossoró, mais de 100 quilômetros, né? Ida e 100 quilômetros para voltar. Meu amigo. Todo dia. De ônibus? De ônibus. E quando chegava lá e que não tinha aula? Nossa. Faculdade pública, né? Pública, nossa. Estadual, aí era complicado. Mas, enfim, aí eu me formei, trabalhei na TCM, na TV Cabo Mossoró, e aí eu disse, eu preciso ir para um centro maior. Vou para Fortaleza. Aí, na época, a TV Diário era... Sem dúvida. Em Mossoró só se falava em TV Diário. Eu vou para TV Diário. Aí, vim para TV Diário. Ah, e só foi chegar aqui, era uma bodega mesmo? Deu um DVDzinho para Roberto Moreira. Ô, rapaz! Pro Bob. Bob numa simpatia. Daquele estilo, era de Roberto. Mas o Roberto Moreira era a alma, o coração. Não tem igual. Tudo da TV Diário. Quem não conhece não sabe o coração da TV Diário. Tudo da TV Diário. Sem dúvida. Enfim, aí o Roberto Moreira me deu uma chance, 600 e poucos reais. Pô, que mais daí? Aí depois eu passei 2 anos na TV Diário, recebi uma proposta da TV Jangadeiro e estou há 14 anos na Jangadeiro. Jangadeiro é outro nível. Não, eu gosto da Jangadeiro. Tem como qualquer outra empresa, né? Sem dúvida. Mas eu me sinto muito bem na TV Jangadeiro. Acho que as pessoas são pessoas que me enxergaram, que me deram oportunidade. Eu sou muito grato à TV Jangadeiro, muito grato. Às pessoas que passaram, às pessoas que lá estão ainda. E assim, eu chego todo dia, eu penso, será que hoje vai ser meu último dia? Porque eu não posso confundir as coisas. Sei como é. Tempo não é posto. Sem então, eu não posso achar que aquilo é meu, o futebolês é meu, não tem nada meu ali. Nada, absolutamente nada meu. Então, eu sou mais um funcionário como qualquer outro que entrou há 14 dias e eu só estou há 14 anos lá. Só que o meu FGTS é um pouquinho maior, né? É só isso. Sem dúvida. Para encerrar a pergunta que não quer calar. Quem é melhor, Antero Neto ou José? Sério. Antero é um fenômeno. Em algumas coisas ele é melhor e em outras eu sou melhor do que ele. Apresentando, eu sou melhor do que ele. É, verdade. Não sei, comentando, eu sou melhor do que ele. Mas Antero como narrador, Antero é difícil nascer... Tanto no rádio quanto na TV? Não, mas não tá nem como... Você me perguntando... Isso é sinal de que eu consegui chegar... Não, mas as pessoas... isso dá. Você cresceu. Cresceu demais, sem dúvida alguma. Antero é um fenômeno. Não, Antero, sem dúvida, tem outro... Tá um negócio. Mas você tá crescendo. O Antero tem quantos anos de carreira como narrador? Não, exatamente. Essa é uma grande diferença, né? Gente, esse foi José Cunha Filho. Você não me chama José Cunha Filho, né? Eu tive que chamar José Cunha Filho, né? É só pra... Era da época da TV Diário. Era José Cunha Filho. Isso, eu cheguei na TV Diário, era José Filho. Aí o Roberto Moreira, você é filho de quem? Não tem sobrenome? José Filho de quem? Aí botou José Cunha Filho. Mas todo mundo chamava José Cunha. Quando eu cheguei na TV de Jangadeiro, eles tira esse filho aí. Aí fica igual o papai mesmo. Enfim. Espetacular. Gente, foi isso. Muito obrigado pela audiência. Prestou. Tô de espetacular. Espetacular, rapaz. Já vieram Mota, Júlio Salles. Rapaz, só teve gente boa aqui. O nível tem que manter. Tem o mais que manter fraco o foi nível. Caio. É um fuleiragem. Ave Maria. Gente, obrigado. Não esqueça, quem tá no YouTube, deixa aí seu like, ajuda demais aqui para o crescimento do canal. E toda quinta-feira na TVC, 11 da noite, sempre um convidado da mídia e do esporte cearense. Obrigado, gente. Obrigado, José. Valeu, Kepão. Um abraço. Valeu.